Agora vamos começar a tratar de campo elétrico em corpos carregados. A gente vai deixar esse cenário onde as cargas são quantidades discretas e vamos passar a vê-las como uma distribuição contínua de cargas. E essa distribuição caracterizada por uma densidade linear, ou superficial, ou volumétrica. A gente vai resolver alguns exercícios como exemplo, principalmente para ilustrar um erro algébrico muito comum que ocorre quando se trabalha com essas distribuições de carga. E também um exercício numérico, só para ter uma ideia da ordem de grandeza das quantidades que estão envolvidas em eletrostática. Vamos lá. Vou falar primeiro de distribuição contínua de cargas e depois do campo elétrico que ela vai gerar em um ponto no espaço. A gente viu isso para cargas pontuais, quando nós tínhamos uma distribuição discreta de cargas. Agora vamos ver quando essas cargas estiverem distribuídas de forma contínua, como acontece na superfície de um corpo carregado. Essas cargas distribuídas, elas podem ser matematicamente descritas a partir de três tipos ou formas de distribuição, que são a unidimensional, que chamamos de linear, a bidimensional, uma distribuição na superfície, que a gente chama de distribuição superficial, e a tridimensional, que são cargas no volume, que é uma distribuição volumétrica. Com esses três tipos de distribuição, a gente pode representar qualquer forma que as cargas eventualmente podem se encontrar distribuídas num corpo ou no espaço. Vamos ver cada uma delas. A superficial nós já vimos, é quando nós aproximamos a distribuição real de cargas num corpo por uma distribuição em uma superfície matemática. Então, em um pedacinho dA, a gente tem uma quantidade de carga dQ, e a densidade superficial de cargas, o sigma, é dQ sobre dA, cuja unidade no sistema internacional é coulomb por metro quadrado. Ocorre que algumas vezes essas cargas elas estão ao longo de um corpo muito longo. E se a gente estiver estudando em um ambiente onde a dimensão ou a seção transversal desse objeto se torna insignificante, a gente idealiza esse corpo longo por uma linha matemática de diâmetro zero. E algumas vezes há uma tira ou uma fita muito estreita, mas de espessura zero. Então eu trato esses casos como uma distribuição linear. Assim, em um comprimento dL, tanto na linha quanto na tira, eu vou ter uma quantidade de cargas dQ. Então a densidade linear de cargas, que eu chamo de lambda, vai ser dQ sobre dL, cuja unidade vai ser coulomb por metro. Então, nessa aproximação, a seção transversal original do objeto tanto faz. Pode ser qualquer coisa, pode ser circular, triangular, quadrada, retangular, qualquer coisa. Tudo então é convertido em uma linha ou uma tira muito estreita e de espessura zero. E a última forma, que é a volumétrica, ou seja, cargas no volume. Isso ocorre, por exemplo, num gás ionizado, num plasma gerado por uma descarga gasosa, como a gente tem aí no interior da lâmpada fluorescente ou da lâmpada branca. Em um pequeno volume dV, eu vou ter N elétrons, multiplicando N pela carga elementar, eu vou ter a carga eletrônica dQ desse volume. E falo agora de uma densidade volumétrica de cargas, que eu represento por ρ, que vai ser então dQ sobre dV, cuja unidade vai ser coulomb por metro cúbico. Essa distribuição volumétrica é a mais importante das três, mas no momento a gente só vai explorar a linear e a superficial. Então, para calcular a carga total, basta fazer uma integração. Então, a integral numa extensão L do fio, eu vou ter o integral de lambda dL na extensão L. A carga Q numa área A vai ser, então, a integral de sigma dA sobre a área A. E no volume V vai ser a integral de ρ dV no volume V. Uma observação aqui quanto à notação. A gente escreve apenas o símbolo da integral com as letras L, A ou V. Esse LA e V não tem nada a ver com limite de integração, é apenas uma notação. Agora, na hora da resolução, essas integrais se transformam em integrais simples, dupla ou tripla. E como isso vai acontecer, vai depender do sistema de coordenadas. Por exemplo, no sistema de coordenadas retangulares, o dl, digamos, vai virar dx, o dA dx dy e o dv dx dy dz. Portanto, ela se transforma numa integral simples, numa distribuição linear, numa dupla se for superficial e numa tripla se for volumétrica. Vamos resolver agora alguns exemplos para distribuição. Exemplo 1. Um disco de raio R possui uma densidade superficial de carga sigma.
Determine a carga no disco para item A, sigma igual a sigma zero, sendo sigma zero uma constante. Item B, sigma igual a AR, sendo A uma constante. E item C, qual a unidade do A no sistema internacional? Parece que está faltando informações, mas na realidade está completo. No item B, a gente tem o AR, tem o R que é a coordenada radial. Portanto, aqui se trata de coordenadas polares com a origem no centro do disco. Então vamos fazer isso. A carga Q do disco é Q integral de sigma dA sobre a área A. O elemento de área vai ser, aqui eu tenho R dθ, aqui dr, então dA vai dar R dr dθ. Vou chamar essa anterior de 1, essa aqui de 2. Item A, densidade constante. Com densidade constante, basta multiplicar o sigma zero pela área. Mas vamos resolver aqui ao pé da letra. Primeiro a gente faz um gráfico de sigma por R, lembrando que o R é só positivo, não existe R negativo. A densidade vai ser constante, desse jeito assim. Agora indo para a parte algébrica. Eu tenho uma integração de R de 0 a R, de θ 0 a 2π. Eu deixo o sigma dentro da integral. Agora eu substituo o sigma por sigma zero. Como ele é uma constante nessa integração, ele pode ficar para fora. Então, sigma zero eu tiro ele fora e o resultado vai dar que a carga do disco é sigma zero multiplicado pela área do disco. Vamos para o item B com sigma igual a R. Primeiro vamos enxergar o que isso representa. Então, num gráfico de sigma por R, a gente tem então que a densidade é nula no centro e aumenta linearmente à medida que eu caminho para a borda do disco. Eu vou ter a mesma equação. Aqui ainda mantenho o sigma dentro da integração. Aqui eu substituo por AR. O A é uma constante de integração, então fica fora. E o resultado vai dar isso. E agora o item C, a unidade do A. Eu isolando o A aqui, eu tenho que o A é sigma sobre R. E a unidade vai ser, então, coulomb por metro cúbico. Veja que em matemática as constantes não têm unidade. Aqui tudo tem unidade. Portanto, fique esperto. Quando se fala que é constante, não significa que não tenha unidades. Aqui um cuidado. As etapas de integração em cima foram feitas devagar porque é onde as pessoas costumam errar. A gente tem uma integral com um sigma dentro. Antes de fazer qualquer operação, tem gente que tira ele para fora da integração. Você nunca deve fazer isso. Tire para fora apenas quando você tiver certeza. Ou melhor, tire para fora da integração apenas quando você tiver certeza que é uma constante de integração. Agora vamos para um exemplo numérico. Considere um campo elétrico com intensidade de 100 volts por centímetro na superfície de um condutor carregado. Item A, qual a densidade superficial de cargas no corpo? Item B, sendo o corpo uma esfera de raio 5 cm, qual a carga na esfera? E item C, qual a densidade linear de cargas que corresponde à carga do item B em um fio de meio metro? A gente sempre trabalha no sistema internacional, 100 volts centímetro vai dar 10 a 4 volt metro. Vamos ver a densidade superficial de cargas. A gente viu antes que o campo elétrico na superfície é sigma sobre ε0. Então, a densidade vai ser ε0 vezes o campo. Substituindo os valores, a gente obtém, então, 8,85 vezes 10 a menos 8 coulomb por metro quadrado. Carga numa esfera de raio 5 cm. Se a esfera tem carga, ela pode estar eventualmente ligada a uma fonte. Caso isso aconteça, você vai ter algo desse tipo. Se você usar uma fonte DC com 550 volts, você vai ter mais ou menos esse campo de 100 volts centímetro na superfície. Mais para frente a gente vai ver como fazer essas contas. Bom, a carga na esfera vai ser sigma vezes a área da esfera. Substituindo e calculando, a gente obtém aproximadamente 2,78 vezes 10 a menos 9 coulomb, ou seja, 2,78 nanocoulomb. E finalmente o item C, a carga num fio de meio metro vai ter uma densidade aproximada de 5,5 vezes 10 a menos 9 coulomb. É isso aí.